Bem-vindo ao nosso vídeo, pode entrar. Muito obrigado pela tua presença, tua companhia. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, de dar o seu joinha aí, se inscrever no nosso canal. Depois de tudo isso, reza pelo Padre e pode ficar à vontade. Um grande abraço. Meus queridos filhos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, quero hoje meditar com vocês esta parábola da vinha do Senhor, a parábola dos empregados da vinha. E peço, acima de tudo, que nesta meditação você possa utilizar a sua imaginação. Para melhor fazer esta meditação, peço a você, utilize a sua imaginação, vá pensando tudo aquilo que, os pontos que o Padre for colocando para a meditação, vai pensando, vai se imaginando. Vamos adentrar a vontade do Senhor hoje. Vamos adentrar para nós de tal modo que sejamos convencidos de que o melhor para nós não é esta vida, não são os bens que nós temos, o trabalho que fizemos, ou então aquilo que cultivamos, as pessoas que cativamos ao longo da vida. Todos são importantes, sim, mas deixe-se ser convencido de que Deus quer dar a nós, por misericórdia divina, Deus quer dar a nós, pelo seu infinito amor, habitar no reino dos céus. E este sim é o que há de melhor para cada um de nós. Não há outra coisa nesta vida. Embora nos pareça de certo muito importante viver, e é muito importante viver, não há melhor coisa nesta vida do que estar em Deus. Não há melhor coisa nesta vida do que ser de Deus. Todos os benefícios que nós temos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós carregamos, viver, cuidar, trabalhar, estudar, se apaixonar em Deus, todas estas coisas, todas estas ações têm grandes benefícios, mas ainda saibamos que nada se iguala à felicidade de estar com Ele no reino dos céus, uma felicidade única, uma felicidade indizível, uma felicidade imutável, uma felicidade que podemos abraçar em gotas aqui na terra. Cada vez que percorremos os seus caminhos, cada vez que percorremos a sua vontade, mas ainda que não pode ser comparado àquilo que o Senhor tem para mim e para você no céu. Essa será a nossa recompensa. Essa será a nossa recompensa no caminho trabalhado. Essa será a nossa recompensa na vinha, porque Deus nos chama. E por isso eu ouso dizer a você: deixe-se ser conduzido. Ou ainda ouso, mais ainda ouso, largue tudo e vem para o teu Senhor e não te arrependerás. Comecemos a nossa reflexão do Evangelho. Jesus começa o seguinte, Mateus começa da seguinte forma: Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. E é muito interessante essa comparação. Se você olha, a grosso modo, você acha estranho. Poxa, o reino dos céus comparado a um patrão que sai para procurar trabalhadores. Que comparação estranha. Que reino do céu estranho. O reino do céu se parece com um patrão que sai para trabalhar.
que sai para procurar trabalhadores. Que reino estranho, podemos dizer assim, a grosso modo. Mas observemos, reino do céu, né? Vamos dar aqui os devidos nomes. O reino dos céus é como o Pai. O reino dos céus, o Senhor está comparando ao patrão, né? É como o Pai que chama cada um de nós, é como Deus Pai que chama cada um para trabalhar dentro do mundo, amando os corações, praticando as virtudes. O reino do céu é como Deus Pai que chama trabalhadores para levar a verdade do reino. O reino dos céus é composto do Pai e de seus filhos, que entram no reino por seus trabalhos prestados e recebem como moeda desse trabalho simplesmente a salvação. O dinheiro, a moeda de prata, a salvação. Você recebe a salvação. São Gregório Magno, quando ele explica desta passagem, santo, ele explica da seguinte forma: o pai de família, ou seja, o Criador, tem uma vinha. Qual é esta vinha? A igreja. A igreja que lançou tantos ramos de videira quanto são os ramos que produziu. Desde Abel até o último que produzirá até o fim do mundo. Pode-se dizer que todo homem que, em qualquer medida, viveu com fé reta da boa ação, foi trabalhador de sua vinha. Olha só, todo homem, desde Adão até o último homem que pisará sobre esta terra, que viveu retamente, trabalha na vinha do Senhor. Mas padre, como assim, desde Adão? A igreja não surge somente com Cristo? Como o Senhor pode falar que o Pai chama e chamou até os antigos, desde Adão, para a sua igreja? Muito simples. Todos os que passaram antes da vinda de Cristo vieram para encontrar a Cristo. Todos os profetas vieram preparando o caminho para o encontro com Cristo. A moeda dos trabalhos destes é o próprio Cristo, é a salvação. A igreja é o próprio Cristo, a salvação é o próprio Cristo. Se trabalharam para anunciar o Messias, a vinda do Cristo, então eles trabalharam para anunciar a igreja. Portanto, sim, são trabalhadores da mesma igreja. Nós que queremos, e os grandes profetas e justos do Antigo Testamento, todos eles trabalham para a mesma igreja. Todos são chamados para o mesmo céu, todos são chamados para a salvação, recebem a moeda da salvação, porém, cada um a seu tempo. E ainda continua São Gregório Magno: a madrugada da qual fala a parábola, onde saiu o patrão, é o tempo transcorrido de Adão até Noé. Não é assim que Jesus fala, que Jesus conta na parábola? O patrão saiu de madrugada, logo pela manhã. Por isso que se diz que ele saiu de madrugada, no primeiro horário, ou seja, no princípio. Deus saiu no princípio, lá em Adão. Deus saiu lá em Adão a chamar os teus trabalhadores para a vinha. Depois ele saiu à terceira hora, como nos diz a Escritura, às 9 horas da manhã, que compreende o tempo de Noé até Abraão. Olha que interessante. São Gregório Magno ele fala: a primeira hora, ou os trabalhadores da primeira hora de madrugada, é de Adão até Noé. Agora das 9 horas é de Noé até Abraão. E veja que neste horário das 9, Deus chamou, o patrão chamou os que estavam desocupados, os que estavam ociosos, chamou aqueles que estavam nas praças desocupados. O
que representa? A praça representa aqueles que estão fora da igreja, aquele que vive para si, se alimentando do fruto do prazer da carne somente, pois não persegue o fruto das obras de Deus, aquele que não trabalha na obra de Deus. E depois ele chama ao meio-dia, a sexta hora, que compreende desde Abraão até Moisés. E depois às 3 horas da tarde, que compreende os de Moisés até a vinda do Senhor. E nós temos ainda a última hora, às 5 horas da tarde, né? O patrão saiu às 5 horas da tarde. Quem são os que estão lá às 5 horas da tarde nas praças? Quem são estes? O Senhor ainda vai à praça, mais uma vez, até aqueles que estão ansiosos, sem trabalhar, e chama: por que estáis o dia inteiro desocupados? Ide vós também para a minha vinha. Estes, meus caros, somos eu e você. Todos aqueles que vieram depois da vinda de Cristo, todos aqueles que vieram depois da vinda do Senhor, estes são os trabalhadores da última hora. Somos eu e você, somos todos aqueles até o fim dos tempos. Todos nós somos os trabalhadores da última hora. Os profetas, quando eles vieram, eles pregavam a vinda de Cristo, mas somente para o seu povo. Quando Cristo vem, ele vai longe, vai além, vai para os seus, mas vai também para aqueles que não eram seus. Não era costume do judeu pregar para aquele que não era judeu. Eles tinham aqueles que eram pagãos, os forasteiros, eles tinham como pecador. Não era costume para eles. Jesus vai além, vai para os pagãos, vai para todos, vai para todos. Ele vai para as ovelhas do seu redil e vai também, chama as ovelhas que não são do seu redil. Ele vai para os gentios, vai para os pagãos, ele vai para todos, ele vem para nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Mas, padre, não é injusto então nós recebemos a mesma paga do que os primeiros? Não. Quem nasceu no princípio dos tempos não viveu mais do que o tempo designado para a sua vida. E após a morte destes, o mundo teve que continuar. E vieram outros. E virão mais ainda depois da nossa morte. E cada um que vem, mesmo que nasçam mais perto do final, não vivem menos tempo do que os dias que lhe foram contados, mas vivem exatamente o tempo para a sua paga, o tempo da sua salvação. E aqui nós precisamos desse dado importante. Nós estamos vivendo o tempo da nossa salvação. O tempo que você vive é o tempo que você tem para trabalhar na vinha do Senhor. É o tempo que você tem para não ficar ocioso, para não ficar lá na praça, vivendo às custas da própria carne, vivendo às custas do próprio pecado. E aqui nós temos este dado importante: Cristo veio anunciar o reino dos céus. Cristo veio anunciar o reino dos céus. Não é assim que nós aclamamos no terceiro mistério luminoso, não é? Cristo veio convidar a conversão, né? Chamar, pregar o reino dos céus. Cristo veio para pregar o reino dos céus. Cristo veio anunciar que o reino dos céus está próximo. Meus queridos, nós somos os trabalhadores da última hora, somos os trabalhadores da última vinda do Senhor. Nós somos os trabalhadores que estão prestes a ver o reino dos céus. Nós somos os trabalhadores que trabalham próximo do fim dos tempos. Nós somos os trabalhadores dos fins dos tempos.
O fim dos tempos é próximo, e por isso o Senhor não quer ninguém ocioso, quer a todos trabalhando para o seu reino, trabalhando por virtudes, pela caridade, pela fé, pela esperança, pela justiça, pela temperança, pela unidade, pela alegria. Que tempo é este que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o fim dos tempos, a última hora. Nós somos chamados na última hora. Estamos no tempo em que precisamos vir mais à igreja, precisamos gritar ao mundo: o Senhor está próximo. Nós estamos no tempo em que precisamos arriscar as nossas vidas, não parar de anunciar, tempo em que todos aqueles que ainda não têm a experiência com o amor de Deus comecem a ter, tempo em que todos aqueles que não amam a Deus passem a amar. Nós estamos nos fins dos tempos, é o tempo final. Eu e você somos chamados a isso. Tempo onde não devemos viver com medo, mas com ardor. Não devemos viver preocupados com aquilo que vamos ter ou comer. Não devemos ficar preocupados se vamos ou não adoecer. Devemos nos cuidar, mas devemos anunciar. Devemos anunciar. É o tempo onde o Senhor está a nos preparar. Pode vir a qualquer instante, pode vir hoje, hoje à noite, hoje à tarde, agora. Talvez eu nem termine a missa. Já pensou? Que maravilha! Talvez eu nem termine a missa. Que maravilha! Quem se confessou aqui? Ixi, na hora que ele voltar vai perguntar, hein? Você acha que vai perguntar se ele confessou ou não? Não adianta mais, hein? Talvez amanhã, talvez depois de amanhã, talvez daqui a um mês, 2 meses, no fim do ano. Esses dias fui ao seminário, estava conversando com alguns seminaristas, e nós estávamos conversando e tal, e ele começou a falar: preciso pregar, quero anunciar, quando eu for padre, eu tenho que falar. Aí eu falei para ele assim: você tem que começar a rezar para Deus não voltar antes de você ser padre. Você quer ser padre, você tem que começar a rezar para você não voltar, para Deus voltar depois, para você viver um pouquinho o seu sacerdócio. E não pense somente em pregar depois disso, não. Comece a pregar agora, porque senão não vai haver mais tempo. Não vai haver mais tempo para pregar, não vai mais haver tempo para se converter, não vai mais haver tempo para anunciar. Se você quer ser um bom pai, seja um bom pai hoje. Quando Jesus voltar não vai dar tempo de ser bom pai. Quer pedir perdão? Peça perdão hoje. Você quer deixar o seu pecado? Deixe hoje. Depois não vai dar tempo. A gente não sabe, não vai dar tempo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, não sabe. Não sabe, quer ser uma boa mãe? Tem que pedir perdão? Tem que deixar o pecado? Deixa agora. Somos chamados a viver hoje, porque amanhã nós não sabemos o que será. E a cada dia que se passa, vejam, o Senhor anunciou quando Ele veio que o fim estava próximo. Já passaram 2000 anos. Pela lógica de Deus, aliás, pela lógica humana, já se passaram muito. Se Jesus Cristo anunciou que o fim estava próximo há 2000 anos atrás, então o relógio está correndo. Precisamos pensar, meditar nisso. Quantos pensam em viver a vida? Vivem a vida planejando o futuro. E vivem a vida planejando o futuro. Eu vou ter isso, que maravilha. Mas o nosso futuro, certo de que nosso futuro, a certeza do nosso futuro é que Deus voltará. Talvez você nem conclua aquilo que você se programou.
talvez você nem conclua aquilo que você se programou a fazer, mas saibamos, Deus voltará. E a cada dia que se passa, está mais próximo. Porque nós somos os trabalhadores da última vinda, da última hora. Somos nós, eu e você. Não falo para ter medo, não, para trabalhar mais, para se dispor mais. Se sabemos que o Senhor virá, vamos nos preparar, vamos ao seu encontro. Vamos, é tempo de esquecer essa vida e preparar o nosso encontro para Deus. E preparar o nosso encontro para Deus. É interessante que na parábola se diz assim: os últimos serão os primeiros. Aí você vai lá e acha: nossa, padre, que maravilha, hein? Então quer dizer que a gente é o último, a gente é da quinta hora, a gente vai ser, olha que maravilha, a gente vai ser, meu Deus, os primeiros, que bom, né? Nós vamos ser os primeiros, maravilhoso, é bom, não é? Ser o primeiro, mas saibamos que nós vamos ser os primeiros a ser julgados, os primeiros a ser julgados. Olha, Isaías, ele foi um grande homem de Deus. Jeremias, grande homem de Deus. Moisés, grande homem de Deus. Mas nenhum deles conheceu a Deus como nós conhecemos. Nenhum deles. A nenhum deles foi dado conhecer a Deus, melhor falar assim. A nenhum deles foi dado conhecer a Deus como nos foi dado conhecer a Deus. Olha, quando Moisés, ele, amigo de Deus, né, ele, cada hora que ele ia rezar, ele saía da oração resplandecente, todo aceso, iluminado. As pessoas olhavam para ele e viam a Deus. Quando Moisés se encontrou com Deus, Deus colocou a sua mão para que ele não visse a Deus, porque a graça de Deus poderia matar Moisés. Olha, a graça de Deus poderia matar. Aí Deus coloca a sua mão numa fenda, você vai poder me ver de costa, vai poder me ver por trás, por alguns instantes, porque senão você pode morrer. E vou dizer a você, a mim e a você foi dada a graça de receber esta graça, toda esta graça que Moisés não pôde ver, porque senão ele morreria. Você comunga na Eucaristia. Toda esta graça você comunga na Eucaristia. Toda esta graça você comunga na Eucaristia. Você comunga a Deus vivo. A Moisés não foi dado isso. Foi dado ver Deus de costa. A ti é dada a graça de comungar a Deus. A ti é dada a graça de adorar o sangue de Deus, o corpo precioso de Deus. A nós foi dado grande graça. E ai de nós se não o amarmos. Por isso, seremos julgados primeiro. Os últimos serão os primeiros a serem alegres. Mas também os primeiros a serem julgados. Saber que o fim está próximo deve nos preparar e preparar ainda mais, preparar o nosso coração, preparar os nossos irmãos, os nossos filhos, as pessoas à nossa volta. Anuncie, fale, não tenha medo, fale, Deus está próximo. Precisamos de mais trabalhadores, precisamos, a última vinda das 5 horas, precisamos de mais trabalhadores. Venham trabalhar, venham trabalhar, seja você, anuncie, você também, anuncie. Precisamos de mais pessoas que amem a Deus, precisamos de mais, porque Deus quer dar a salvação, Deus quer dar o céu, a mim e a você. Que alegria, anuncie esta alegria.
Anuncie esta alegria. Temos preocupações? Temos. Temos problemas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Doenças? Temos e muito. Mas colocai tudo isso na presença do Senhor, pois nenhum deste problema é mais considerável do que perder o céu. Coitados daqueles que perderem o céu. Coitados. Coitados daqueles que perderem a salvação. Grande é a sua dor. Imagine a dor daquele que perder a Deus eternamente. Imagine a dor daquele que perder a Deus eternamente. Quero aqui finalizar esta homilia. Quando eu preparava, eu lembrava de uma aparição de Nossa Senhora. Uma aparição de Nossa Senhora que aconteceu em 1961 até 1965, pouco tempo atrás. Aparição recente. Se você quiser, tem fotos, você coloca na internet, joga no YouTube, tem um filme que lançaram há pouco tempo. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, com o título de Nossa Senhora do Carmo, em Garabandal, na Espanha. Aparição recente. E ela já é uma aparição, já é aprovada para você fazer veneração. A igreja não desaprova, tem visitação já. Pouca visitação, mas tem. Uma aparição desconhecida por muitos. E fala a você, repito, faça propaganda, assista o filme. Tem o filme no YouTube, tem o filme. Você pode assistir o filme completinho de grátis. Assiste. Dá para você assistir, para você conhecer. É simples o filme, mas é muito bom. E o que consiste? Mais outra coisa, né? Você saber da veracidade, né? Dessas aparições. Pode estar falando uma aparição que eu não conheço, como eu vou confiar? Pra você ter uma ideia, São Paulo VI, agora é santo, né? São Paulo VI. Olha o que ele nos diz sobre a aparição. Depois dele ter recebido uma das videntes, que foi a principal vidente de Garabandal, Conchita, ele diz o seguinte: Papa São Paulo VI, Garabandal é a obra mais maravilhosa da humanidade depois do nascimento de Jesus. É a segunda vida da Santíssima Virgem nesta terra. É importantíssimo dar a conhecer ao mundo estas mensagens. Depois também, na época, junto com as aparições, viveu um grande santo. E este grande santo deu um testemunho de Garabandal, um santo pequenininho, São Padre Pio de Pietreutina, é um santo pouco aí. Ele diz o seguinte, aliás, ele garante a autenticidade em vida, a autenticidade das aparições, tendo se encontrado com Conchita em São Giovanni Rotondo, em 1966. Vejam, assim, alguns testemunhos de alguns santos. Tem outros, tem outros padres santos também, enfim. Mas o que consiste essa aparição? Ela falou algumas mensagens. Dentre elas, Nossa Senhora, no dia 18 de outubro de 1961, ela deu a primeira mensagem. Qual foi a primeira mensagem? Há que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo, mas antes temos de ser muito bons, e se não fizermos, virá um castigo. Já se está enchendo a taça, e se não mudarmos, vir-nos-á um castigo muito grande. Aí depois, no fim das aparições, em 1965, Nossa Senhora volta a dar uma mensagem. Já que a minha mensagem do dia 18 de outubro não foi atendida, e não foi muito divulgada ao mundo, eu digo-vos que esta é a última. Antes o cálice estava se enchendo, agora está se derramando. Muitos estão no caminho da perdição e levam com eles muitas almas. A Eucaristia é dada cada vez menos e menos importância.
Nós devemos evitar a ira de Deus através dos nossos esforços. Se pedirdes perdão com sinceridade de alma, Deus perdoar-lhes-á. Sou eu, a vossa mãe, que por intercessão de São Miguel quero vos dizer, para vos emendardes, que já são os últimos avisos, e que eu vos amo muito, e não quero a vossa condenação. Pedi-nos com sinceridade, e nós vos daremos. Devem sacrificar-se mais. Pensem na paixão de Jesus. Meus filhos, alegrem-se, ergam-se, sejamos nós os guerreiros dos fins dos tempos, sejamos nós os lutadores dos fins dos tempos. Ergamo-nos, ergam-se, levantem-se. Nós não perderemos a batalha ao lado da Virgem Maria. O Cristo está por vir. Nós professamos isto no credo. Cristo virá julgar os vivos e os mortos. Levantem-se. Se está acometido pelo pecado, deixe hoje o seu pecado. Seja um trabalhador para o reino dos céus. Confiemos na promessa de Cristo. Confiemos no Cristo que te chama. Cristo está te chamando. Alegre-se. Alegre-se. Diga com o Senhor. Diga profundamente no teu coração: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena.